abrir a Bíblia, aqueles que não abriram, no livro de Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6, nós temos aqui algumas pessoas presentes na igreja do Jardim Amália. Quero agradecer ao meu amigo Vanderlei e também ao Josiel e ao Iago, que estão aqui conosco à frente. Agradecer por esta oportunidade. E a você que está nos acompanhando, abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 6. Isso mesmo. Olha, tem tantas coisas lindas neste livro. Quantos livros tem a Bíblia? Quantos? 66. E o livro do profeta Isaías, ele tem 66 capítulos. Tem muitas verdades em comum do livro de Isaías e com as escrituras sagradas. Isaías, ele é aquele profeta que pregou e ninguém deu ouvido. Às vezes parece com o que acontece no dia a dia. A gente fala, repete, continua falando e às vezes as pessoas não nos ouvem. Mas a palavra diz que nós precisamos ser perseverantes. E foi isso que Isaías ele fez. O profeta Isaías, ele foi chamado por Deus para ser profeta. Isso mesmo. Notem, na Bíblia existe várias classes de pessoas que pregaram o evangelho. Existem pastores, sacerdotes, bispos, apóstolos e profetas. Profeta é aquele que é chamado por Deus para cumprir uma missão. Depois que a missão termina, pronto, acabou o trabalho dele. Por exemplo, o profeta Jonas foi chamado por Deus para cumprir uma missão. Deus chamou Jonas, Jonas resistiu, Deus continuou chamando e Jonas foi. Jonas foi sem muito querer, não sabe? E a missão dele era pregar a uma cidade chamada Nínive. E ele pregou, terminou a missão, acabou o seu chamado. Mas ficou escrito. O profeta Isaías, ele foi chamado para cumprir uma missão muito dura, difícil, falar para um povo que não queria ouvir, mostrar verdades para um povo que não queria ver. E Deus ainda disse: olha, Isaías, você vai pregar para um povo que não ouve, para um povo que não quer ouvir, mas não desista, pregue. Faz parte da didática a repetição. A repetição é a base da aprendizagem. E a Bíblia se utiliza também deste método. Isso passa a ser uma dialética. A gente fala, continua falando, e aí, não apenas as pessoas que nos ouvem, mas nós que falamos, passamos a interiorizar esta verdade, essa prática. Amém? Isaías capítulo 6, verso 1. Abra sua Bíblia que não abriu ainda. Vamos à leitura bíblica. Eu pediria para você, jovem, ficar em pé e ler com uma voz bem audível. Esse rapaz que está aí de camisa azul, poderia ler? Sim. Isaías capítulo 6, verso 1. Amém? Já achou? Já encontrou o texto? É a palavra de Deus, viu? Pode ler, jovem, em nome de Jesus. Amém. É só o primeiro, só. Qual o seu nome? Obrigado, Jailton. Muito obrigado. Apenas o verso 1. Eu tenho um aluno chamado Jailton, do primeiro ano do ensino médio.
Então, a leitura bíblica que o Jailton fez foi no ano da morte de quem? Do rei Uzias, um rei inteligente. Você pode ver depois no livro de Reis, a história deste rei Uzias. Um rei que ele tinha uma visão de um engenheiro. Ele construiu dutos e arquedutos em Jerusalém. Um rei excepcional, um rei que fez uma reforma, uma infraestrutura extraordinária. Isaías, é dito no primeiro verso, que no ano da morte do rei Uzias, eu vi. O título da mensagem de hoje é: tenha uma visão de Deus. Todos nós precisamos ter uma visão de Deus. Todos os profetas, vocês podem voltarem a mente para o texto bíblico, e nós veremos que todos os profetas tiveram uma visão de Deus. João teve uma visão de Deus, e ele viu Jesus caminhando no meio dos candelabros, no santuário celestial. O profeta Ezequiel, ele teve uma visão de Deus extraordinária, em várias dimensões. Ezequiel, ao ter a visão de Deus, ele disse que ele via rodas indo para a direita, para a esquerda, para a frente, para trás, em várias dimensões. O que seria isso, ter uma visão de Deus em várias dimensões? Eu e você enxergamos 3 dimensões. Assim, ó, altura. Assim é como, professora? Largura. E assim é o quê? Profundidade. Ezequiel, na televisão, você quando está assistindo sua televisão, você vê as pessoas assim, olha, assim e assim, 3 dimensões. Ezequiel teve uma visão de Deus em várias dimensões. Alguns estudiosos dizem que o universo, ele tem mais de 10 dimensões. É por isso que o Apocalipse diz que lá no céu, nós veremos coisas que nunca vimos no passado. É as dimensões que Deus, ele quer nos conduzir. Então, Isaías, ele viu o Senhor, ele teve uma visão de Deus. Esse verbo ver, ele aparece muitas vezes no livro de Daniel e Apocalipse. É verdade. Jovem, ver, não sabe? Quando Daniel, ele escreve as suas visões, ele diz assim: eu vi. É algo concreto. Ele participa. Não é alguma coisa assim, eu ouvi dizer. Não, não. Olha, eu vi, tá? Eu confirmo. Mas além de ver, Deus faz com que ele utilize-se de outro sentido. Ele diz: eu ouvi. Eu ouvi. Visão de Deus. Eu e você precisamos ter a visão de Deus. Grave bem esta frase. Nós vamos terminar com ela. Nós começamos com ela e temos que terminar com ela. É assim. As regras da oratória diz que nós temos que terminar o discurso da maneira que nós começamos, para fechar o assunto. Isaías, ele teve uma visão de Deus no ano da morte do rei Uzias. E ele viu, meus amigos, ter uma visão de Deus, você que nos assiste, é algo extraordinário. A gente às vezes até chora, a gente se emociona, fica arrepiado, né? Quando a gente ouve uma música, quando a gente vê alguma coisa assim, divina. Imagine ter uma visão de Deus. E o que ele viu na visão? O que eu e você precisamos ver na visão que temos que ter? Isaías, ele viu o que? Meu amiguinho que leu, verso 2, por favor, leia, em nome de Jesus.
Isaías capítulo 6, você que está chegando agora, estamos falando aqui da igreja do Jardim Amália, na cidade de São Paulo. Estamos estudando a Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 6, o profeta mais citado pelos evangelistas, Isaías. O profeta mais dito por Jesus Cristo, o profeta Isaías. Isaías capítulo 6, verso 2. Amém. E esses serafins, eles faziam... Josiel, você lê, por favor, você que é um ancião aqui da igreja, o verso 3. Você vai ler, por favor, o que esses serafins faziam, que Isaías viu, verso 3. Amém? Graças a Deus. Vocês perceberam que tanto no verso 2, como no verso 3, aparece uma verdade 3 vezes, não é? Olha, eles tinham 6 asas, com 2 cobriam o quê? O rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Tríade, uma tríade aparece aqui, aparece uma tríade. E no versículo 3, também aparece uma tríade, Iago. Qual é a tríade do verso 3? Olha aí no seu smartphone. Qual é a tríade que aparece no verso 3? 3 vezes a palavra santo, tríade. O número 3, ele está presente na Bíblia em várias ocasiões. Parece que propositalmente. Eu não diria parece. É propositalmente que Deus inspirou esses homens a colocar o número 3. E o mais sugestivo é que Deus, ele pôs também a tríade na natureza, no dia a dia. Eu quero convidar você que nos assiste a lembrar daquelas aulas que eu e você tivemos no segundo ano. Vou perguntar agora, sabe o quê? Quais são as 3 cores primárias? São 3. Vermelho. Quem me ajuda? Começa com A. Amarelo e azul. As 3 cores. Dessas 3 cores vêm todas as outras. Tríade nas cores. Meu amigo do som, a tríade do tempo, qual é? Do tempo. Passado e futuro. A tríade da matéria, qual é a tríade da matéria? A matéria, ela está no estado sólido, líquido e gasoso. A tríade aparece em vários momentos. E na Bíblia também nós encontramos essa tríade. O profeta Isaías, ele tem a visão, ele vê, ele ouve, e ele viu anjos que com as asas cobria o rosto, cobria os pés e com 2 asas voavam. Os anjos de Deus, diante de Deus, eles cobrem o rosto em sinal de reverência, reconhecendo a majestade de Deus. Mas estes anjos, eles clamavam: santo, santo, santo é o Senhor. Ou seja, eles adoravam o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. É maravilhoso isso, viu? E eles diziam: toda a terra está cheia da tua glória. Amém? Toda a terra está cheia da glória do Senhor. Temos uma sala de oração das 5 da manhã às 7. Chama-se Sala 57. E uma das frases de efeito que se usa nessa sala é: eu te amo,
porque eu creio mais em Deus, porque você existe. Amém? É assim que tem que ser. Temos que continuar crendo e mais crendo. Mas Isaías, é a pergunta, ele teve uma visão de quem? Me ajudem. De quem Isaías teve uma visão? De Deus. Está aqui Isaías capítulo 6. Teve uma visão de Deus, Deus no seu trono. Amém? Isaías capítulo 6 ensina a mim e a você que ele teve uma visão de Deus o Pai. Está aqui. Outro sim, eu convido você a deixar marcado a sua Bíblia, não sei se tem essa fitazinha, deixe marcado Isaías capítulo 6 e vamos para o Evangelho de João, capítulo 12. Evangelho de João, capítulo 12. Vamos à Bíblia, é a Bíblia quem nos fala. Nós estudamos a palavra, é a palavra de Deus quem revela. Não são opiniões humanas, não são achismos, mas é o que? A Bíblia, a palavra de Deus. João, Evangelho de João, capítulo 12, versículo 41. Eu queria que vocês depois lessem o contexto deste relato, porque a pergunta é a seguinte: o evangelista São João, ele escreveu aqui que Isaías teve uma visão de quem? De quem? João capítulo 12, verso 41. Quem lê, por favor? Amém. Poxa vida, que tradução legal a tua, jovem. Já é direto ao ponto. No Evangelho de João, ele escreveu que Isaías, ele teve uma visão de Jesus. Lá no livro do profeta Isaías, capítulo 6, o profeta diz que ele teve uma visão de Deus o Pai. Agora no Evangelho de João, ele está nos ensinando que Isaías teve uma visão de Jesus. É por isso que os anjos cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. Agora vamos encontrar na Bíblia um texto que vai nos ensinar que Isaías teve uma visão não apenas de Deus o Pai, de Deus o Filho, mas também de Deus o Espírito Santo. No livro de Atos dos Apóstolos, passe sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Versículo 25. Lê? Não? Atos dos Apóstolos, capítulo... Leia você, jovem. Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículo 25. Olha a verdade bíblica se sobressaindo. Por favor. Então, nós aprendemos agora que quem falou para o profeta Isaías, Isaías teve uma visão de quem também? Do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Ele tem uma visão de Deus o Pai, de Deus o Filho e de Deus o Espírito Santo. Vamos voltar para o livro de Isaías agora no capítulo 6. Eita, que visão ele teve. Cada um tem uma visão diferente. Não é necessariamente obrigatório que eu e você tenhamos uma experiência idêntica. Não, cada um é diferente. Cada um tem uma visão de Deus. Obrigado, Iago. Muito grato. Isaías capítulo 6, versículo 4. A visão que Isaías teve.
as bases do limiar se moveram, do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Opa! É um símbolo do Espírito Santo. Símbolo do Espírito Santo. Então, quando Isaías tem a visão, agora a sequência didática bíblica é a seguinte: versículo 5, o que ele disse? Quem poderia continuar lendo? Quem poderia ler o versículo 5 do capítulo 6 de Isaías? Amém, graças a Deus. Depois que Isaías olha para Deus, automaticamente ele passa a olhar para si, porque é próprio isso. Deus, ele nos convida a ter essa adoração de reconhecimento. É verdade que nada sou. Quando ele tem a visão de Deus, então automaticamente ele é levado para olhar para dentro dele. Aí ele diz assim: eu sou, olhem para mim por favor, o que eu vou dizer: eu sou um homem perdido, eu sou um homem de lábios impuros. É verdade? É assim? É verdade? Teve um dia que alguém disse assim: professor, como o senhor é hipócrita? Eu disse: é verdade. Ela sorriu e eu sorri. Nós somos pecadores. E a Bíblia, quando trabalha esse tema, ela diz assim, que nós nascemos em pecado. Eu posso ser, mas eu não quero ser pecador. Isaías diz: olha, eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Deus, ele faz isso, mas ele faz porque ele tem prazer de massacrar as pessoas. Você é pecadora. Não. Na Bíblia nós encontramos em vários momentos Jesus dizendo assim: olha, eu te conheço, você é assim, eu sei quem é você. Mas esse conhecimento que Deus pede que eu tenha de mim, é para que eu me volte para Ele. E é isso, não é para me massacrar, para me denegrir, não, para me deixar triste, desanimado, abatido, não. Levanta, quem nos abate é o pecado. Portanto, Isaías, ele olha para Deus, ele é levado para olhar para dentro de si, ele reconhece que é um homem de lábios impuros, e quando isso acontece, é o verso seguinte. Então, versículo 6, vocês conhecem essa história, alguns conhecem muito bem. Então um dos serafins, ele voou, trazendo uma brasa que tirara do altar, uma brasa viva, com um tenaz, verso 7, e com a brasa tocou a minha boca, e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Amém. Notem, não menospreze o estudo da Bíblia. Nós não sabemos de tudo ainda. Eu aprendi esta semana que o capítulo 6 do livro de Isaías tem muitas verdades do santuário celestial. Qual era o momento que se tirava uma brasa? Era lá no santuário. Era no momento do santuário que se tirava a brasa para acender o incenso. Meus amigos, com uma brasa do altar, Deus não deixou Isaías como estava. Deus disse: olha, com uma brasa eu vou tocar os teus lábios, a tua iniquidade será tirada e o teu pecado será perdoado. E aí, depois disso, a gente continua a mesma pessoa? Não continuaremos, porque depois de sermos salvos por Jesus Cristo,
eu tenho que compartilhar, transbordar esta salvação. Versículo 8, terminando o nosso tema desta manhã, do capítulo 6 do profeta Isaías. Depois disto, eu ouvi a voz do Senhor que dizia, olha bem, a expressão que é usada, o tempo verbal, a forma como se é utilizada este verso. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Parece que ele não está falando para ninguém. Notem, vamos voltar ao início. Quem estava tendo uma visão? Isaías. Quantas pessoas estavam tendo a visão? Uma só, era Isaías. Só ele estava tendo a visão, jovem. E ele ouve uma voz, a quem enviarei? Não era direta a pergunta, não, o clamor não era direto, era para alguém. Deus, ele não nos força a aceitar a missão, ele lança o convite, ide, pregai o evangelho. Ele poderia muito bem ter dito, Isaías, eu preciso de você, vá pregar, Isaías. Mas Deus, na visão, ele disse assim, a quem enviarei? Isaías disse, Senhor, só tem eu aqui, quem mais? Só tem eu, só tem você para Deus. Para algumas pessoas, só tem você que pode pregar para elas. É verdade. Não menospreze o seu dom. Não, eu trabalhei em séries de conferências, ainda no início da minha carreira ministerial, e o evangelista disse, Luiz, pegue o endereço que você começou a trabalhar e estudar com aquela pessoa e passe para o seu colega. A princípio eu fiquei indignado, mas depois ele disse, Luiz, tem pessoas que são alcançadas por outras pessoas, não tem que ser necessariamente por você. E eu vi essa experiência acontecendo. Eu não consegui fazer com que aquela pessoa, através do estudo da Bíblia, do Espírito Santo, fosse levada ao batismo. Mas o meu colega, a minha colega, conseguiram. A quem enviarei? É para você essa pergunta. A quem enviarei? Quem há de ir? Nós estamos saindo de uma pandemia. E como eu estou saindo? O que mudou na minha vida? Nada. Vai ter que ter outra. Pandemia foi um sinal da volta de Jesus. Compartilhe esta mensagem com outras pessoas. A quem enviarei? Poderíamos ficar repetindo essa expressão, porque a repetição é a base da aprendizagem, até que eu enclausure, até que seja concretizada em meu coração essa verdade. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías disse, só tem eu aqui, Senhor. Se só tem eu, sou eu. Aí ele responde, eis-me aqui, no final do verso 8. Envia-me a mim. Amém? Que nessa igreja do Jardim Amália, todos nós possamos dizer, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Essa é a visão de Isaías, e a minha, e a sua. Quando que vai acontecer? Eu quero ter visão de Deus, todos os dias. Vamos terminar? O término da mensagem poderia ser o versículo 9 e 10, quando Deus ele diz, Isaías, vá e pregue, anuncie, nem que as pessoas não ouçam, ou deixem de ouvir, mas continue pregando. Isaías não desistiu, ele continuou pregando. Ele é um dos profetas mais citados por Jesus Cristo, é o profeta Isaías, é conhecido como sendo o profeta messiânico. E ele não desistiu, ele pregou, e ele viu na pessoa de Jesus Cristo o fruto do seu penoso trabalho. Fechando a Bíblia, e a pergunta é a seguinte: para que Isaías
tivesse a visão, foi necessário, eu abro a Bíblia de novo, tá? Foi necessário que houvesse o quê? Explicando a pergunta, Isaías só teve a visão depois que aconteceu o quê? Vamos à Bíblia. O que teve que acontecer para que ele tivesse a visão? No ano da morte do rei Uzias de Osiel. Ou seja, Uzias era um rei tão prestativo, excelente, exímio, que ele teve a audácia de tomar a função sacerdotal. E ele ficou com a mão leprosa. Ou seja, Uzias ele interferia na liderança religiosa da igreja. Mas Deus ele chama Isaías depois que Uzias morre. Foi necessário que Uzias morresse para que Isaías tivesse uma visão. A aplicação é a seguinte: quem é o Uzias da sua vida? O que está impedindo a mim e a você de ter uma visão? Eu estava lendo um comentário sobre esse sermão, e um pregador, ele disse que pregava para uma igreja, e a esposa de uma pessoa daquela igreja, ou seja, o esposo de uma pessoa daquela igreja, o esposo de uma irmã, chamava-se Uzias. Mas não é esse Uzias, não é uma pessoa. Uzias são algumas coisas em nossas vidas que nos impede de ter uma visão de Deus. Que isso seja destronado em nome de Jesus. Em nome de Deus o Pai, de Deus o Filho e de Deus o Espírito Santo. Que Deus nos dê a graça de termos uma visão de Deus, não apenas uma vez, mas sempre, todos os dias que nós despertarmos. É a minha oração por mim e por você. Muito obrigado por nos acompanhar. Nós teremos ainda teremos uma música e uma oração. Queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens do mais puro azul, onde nem sul nem norte resistirá, e em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora eu posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto
Amém. Graças a Deus. Rose, você que está em Piracicaba, em um velório, Pai, esta música é para você. queria tanto ouvir o som que vai haver. É para acalmar o seu coração. Triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feito meus irmãos. E agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao Autor da minha fé. Glória, Levantemos, igreja. glória ao Amém. Autor da minha fé. Josivânia, você está em Arthur Nogueira. A mensagem é para você. Acredite, creia. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o Autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o Autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o Autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o Autor da minha fé. Amém, graças a Deus, a sua presença foi de grande valor. Você que nos assiste, onde você estiver, especialmente a Rose, que está em um velório agora em Piracicaba, essa oração vai ser para confortar o coração dos seus familiares e o seu coração também. Todos os amigos, ao Juarez, que está em Budas Artes, e a todos os outros, aqueles que nós não citamos também, mas que Deus possa dar uma visão para você, que tenha dado uma visão. Eu vou convidar o meu amigo ancião da nossa igreja, do Jardim Amália, para que ele nos despeça com uma oração. Vamos ficar em atitude de reverência para este momento também. Obrigado, Senhor, porque hoje o Senhor falou no nosso coração. Querido Deus, queremos nesse momento orar por essas pessoas que foram citadas aqui o nome, pessoas que estão sofrendo por perda de um querido ou um familiar. Por favor, Senhor, venha consolar o coração. E assim como ouvimos durante essa mensagem, que o Senhor, se até o momento nós não tenhamos uma visão de Ti, que ao sairmos daqui, que possamos encontrar e ter uma visão de Ti, Pai. Que
aquilo que tem atrapalhado a nossa vida, de podermos enxergar a Ti, que o Senhor possa remover, para que possamos Te enxergar e termos uma visão real do Teu amor e da Tua graça. Queremos que o Senhor venha abençoar a vida de todos que estão aqui presentes, daqueles que estão nos assistindo, Pai. O Senhor conhece o coração de cada um. Por favor, Senhor, te imploramos para que o Senhor venha agir e intervir na vida de todos nós. Por isso nós entregamos a mesma em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.